Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês na manhã desta sexta-feira. Quinta-feira não foi muito boa para nós flamenguistas, hein, meus amigos? Porque o Flamengo tomou uma surra de 4-0 do Bragantino. Difícil, hein? Mas vamos aqui pro dia de hoje. Tem bastante notícias do Flamengo aqui para vocês. Você que tá indo trabalhar, você que tá indo levar o seu filho na escola, você que tá tomando seu cafezinho. Então vamos lá assistir as informações, notícias, reagir aqui junto com a gente. Créditos nesse vídeo, vou deixar o canal da ESPN, ao canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Mas antes, nação, antes da gente ir pro vídeo, faz o seguinte: ajude o nosso canal explodindo o dedo no like, deixa o seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês, que inclusive um dado importante é que quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. Você é flamenguista? Torce pro Mengão? Vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, porque aqui nós vivemos Flamengo todos os dias, tá bom? Então vamos pro vídeo de hoje. Tem um detalhe importante, é que o Flamengo está próximo, mas muito próximo de fechar com o jogador Alan do Atlético Mineiro. Isso saiu uma informação nas últimas horas e vamos aqui assistir no vídeo de hoje, tem o Vene falando sobre isso, então vamos acompanhar nesse momento, mas o Flamengo está muito próximo, isso porque dirigentes do Atlético Mineiro falaram que se o jogador quer sair, não tem por que segurar, né? E a desejo do Alan é vestir a camisa do Flamengo. Então vamos ver o que vai acontecer, lembrando que a janela de transferência só abre, se eu não me engano, no dia 2 ou 3 de julho, né? Luiz Araújo está chegando, o goleiro Rossi também está chegando, e o Flamengo tenta fechar essa negociação com a Alan e acabar a novela de uma vez. Bora pro vídeo de hoje. O Flamengo não teve uma noite muito melhor, não, porque toda expectativa pela parada, vamos ver como vai ser o trabalho do Jorge Sampaoli, levou de 4 do Bragantino. Vamos ver como foi o jogo em Bragança Paulista, os detalhes com Mendel Bidlowski. O Red Bull Bragantino dominou o jogo e goleou o Flamengo aqui no Nabi Abichedi. O Bragantino começou pressionando desde o começo da partida. Eduardo Sacha e Mosqueira pararam em Matheus Cunha. Pedro teve a chance do Flamengo no primeiro tempo, mandou para fora. Antes de Capixaba parar em Cunha. Na cobrança de escanteio, Eduardo Santos fez Bragantino 1-0. No segundo tempo, a história se repetiu. Bragantino pressionando. Mosqueira parou em Matheus Cunha. Aí o Bragantino roubou bola no campo de ataque. E Henry Mosqueira fez o segundo. Arrascaeta acertou a trave. Do outro lado, Evangelista cabeceou na trave. E Alejandro fez o terceiro do Bragantino. Aí foi a vez de Alejandro acertar a trave. Bobeada de Wesley. E Mosqueira fechou o placar. 4-0 Red Bull Bragantino contra o Flamengo aqui em Bragança Paulista. Eu penso que é um partido extremadamente atípico. Eu não esperava um jogo assim, mas agora não tenho muita explicação. Eu venía com muita ilusão por este jogo, mas o time foi superado por el rival claramente. Entonces analizaremos con más detenimiento lo que aconteció, pero la globalidad del juego es de que o time no encontró nunca la posibilidad de emparejar o jogo. Aquele jogo menos conseguido nessa regularidade em termos de atitude e do comportamento que a equipa deve ter, penso que foi aqui contra o Atlético, contra o América Mineiro. Então, 10-1 ter essa regularidade, penso que entramos nisso. Mas também lhes disse que hoje foi um jogo muito importante, obviamente, uma vitória com um jogo completo, mas este já está e agora o próximo é o mais importante para a equipa poder afirmar essa mentalidade e essa forma de abordar os jogos todos da mesma maneira. Agora é manter esta intensidade, manter estes comportamentos, manter esta dinâmica que o grupo está a criar. O grupo tem muita qualidade e hoje penso que tudo se deve à forma como eles souberam encarar. A derrota acabou com uma sequência de 10 jogos sem perder do Flamengo.
Já a vitória do Red Bull Bragantino acabou com uma sequência de 3 jogos sem vencer. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, o Flamengo enfrenta o Santos no retorno de Gabigol. E o Red Bull Bragantino enfrenta o Goiás. Daqui de Bragança Paulista, Mendel Budlowski. Obrigado, Mendel. Que goleada, né? O Bragantino jogou muito, mas o Flamengo jogou pouco, né? O próprio Davi Luiz assumiu no final da partida, irreconhecível. Quase não chutou a gol. Vamos dar uma olhada como é o desempenho do Flamengo como visitante nessa temporada. 18 jogos, 6 vitórias, 5 empates e agora 7 derrotas. Quer dizer, o número de derrotas supera o número de vitórias e o número de empates. Um aproveitamento de apenas 42,6%. Começando com você agora, Elton. Que desempenho... Temos que bater palma pro Bragantino, mas que desempenho fraco do Flamengo. A expectativa tão grande sobre esse retorno do Flamengo depois do Sampaoli. Aquela intensidade que a gente esperava do time do Flamengo. Quem mostrou essa intensidade foi o Bragantino. O Sampaoli falou que não esperava um jogo assim, né? Faltou ele explicar em qual sentido, se o desempenho do Flamengo ou o desempenho do Bragantino. O Bragantino tem o pé de pressiona mais rápido do Campeonato Brasileiro. É um time que joga com equipe leve da sua linha defensiva até o centroavante. Juninho Capixaba jogou como terceiro zagueiro e lateral. A referência é o Eduardo Sacha, um jogador de muita mobilidade, ou seja, é uma equipe muito rápida, né, de muita movimentação, e isso no primeiro tempo ficou muito claro. O Bragantino poderia ter feito 2 ou 3 ainda no primeiro tempo, só conseguiu fazer um gol, né, com o Eduardo Santos na bola parada. O fato é que o Flamengo já apresentou jogos assim nesse Campeonato Brasileiro. Fisicamente, um time que cai muito de rendimento na segunda etapa. Na primeira, eu acho até que estava tentando entender como estava jogando o Bragantino. Depois que caiu nessa armadilha da intensidade do adversário, recomposição rápida para tentar fechar os espaços, tentar sair no contra-ataque para tentar aproveitar, né, os espaços deixados pelo Bragantino, aí estourou a questão física novamente dessa equipe do Flamengo, que já tinha acontecido contra o Bahia, por exemplo, né? O Sampaoli fez 5 substituições no intervalo, todas por questões físicas. Todos os jogadores pedindo, inclusive, substituição, e com 2 jogadores a mais, ainda levou um sufoco do Bahia na Fonte Nova. Aconteceu algo bem parecido agora com o Bragantino, só que o Bragantino 11 contra 11, e um time muito mais encaixado. Acabou sendo uma grande vitória dos donos da casa, mas não me surpreende não, viu, Edu? É uma equipe que gosta desse tipo de jogo. É uma equipe muito veloz, da sua linha de 3 defensiva até o centroavante, até a referência lá na frente. E que atuação do Mosquera, né? Além dos 2 gols, ele conseguiu jogadas importantes ali, o colombiano de apenas 21 anos. Rapaz, que atuação. Antero, a gente no nosso tempo falava que futebol é uma caixinha de surpresas, né? Se bem que caixinha de surpresas não é do nosso tempo, mas a expressão ficou. O Pedro Caixinha tem muito que comemorar o trabalho, parece muito bem feito, o Bragantino em evolução, mas o Flamengo... ouvindo até o que diz o Sampaoli, fiquei surpreendido com o que eu vi. Quer dizer, ele vai analisar para tentar entender o que aconteceu. E aí, no linha de passe, o pessoal estava discutindo, e acho que faz sentido. Será que fisicamente o Flamengo não foi muito exigido nesse período de data FIFA? E isso pode ter pesado para a partida de hoje? Bom, o Bragantino encaixotou o Flamengo, não é? Eu fiquei acompanhando esses dias o nosso noticiário e a vontade realizada do Sampaoli de ter treinamentos intensivos para acelerar suas estratégias de jogo, para também ver se alcançava um ponto ideal de resistência da equipe. E o que nós vimos hoje é um Flamengo que não foi jogar. A camisa do Flamengo, jogadores do Flamengo, comissão do Flamengo, tudo parecia o Flamengo, menos em campo, no desempenho. O Flamengo não jogou. Em compensação, o Bragantino jogou muito. Foi um time, como o Elton e você observaram, que desde a primeira apitada do árbitro foi para cima do Flamengo.
o Flamengo não conseguiu respirar. Olhava para cá, para lá, não dava certo. Até a escalação um pouco entortada, demorou o Vitor Hugo, por exemplo, para entrar, o Lucas, tá bom, cansado por seleção brasileira, mas não foi um Flamengo visível. E do outro lado, um time seguro, um time rápido, um time que não deu espaço, um time que nós vimos aqui nos melhores momentos, teve outra finalização do Pedro, a do Arrascaeta na trave, e só, acabou. Perder para o Bragantino hoje não é vexame. O Bragantino é um time, um clube estruturado. Perder por 4 é mais complicado, porque não é normal. Tomou 4 gols do Fluminense, tomou 4 do Palmeiras, mas ali era comecinho de temporada. É pesado. Agora, tomar de 4 sem jogar é que constrange. E era um momento importante para o Flamengo, podia dar o salto para a segunda colocação, né? Passaria o Palmeiras, ou igualaria, né? Teria no critério de desempate a vantagem. Não conseguiu. Ótimo para o Botafogo, que vai fazendo a sua parte. Ok, é para o Sampaoli, jogadores pararem, analisarem e verem o que aconteceu. E o que nós vimos foi vitória merecida, aliás, goleada, né? Respeitável do Red Bull Bragantino e um Flamengo totalmente à deriva. Espero que o pessoal tenha feito uma boa reserva de linguiça, que é legal, leve para casa, coma, mas bem antes da partida de final de semana. E tivemos defesas do Matheus Cunha, ainda importantes, da defesa do goleiro do Flamengo. Várias. Vamos dar uma olhada nos números do jogo. O Antero costuma falar que nem sempre o número traduz o que foi o jogo. Mas olha essa. E o pessoal do nosso Data ESPN sempre com títulos criativos. Estamos falando da terra da linguiça. Urubu não come linguiça. Posse de bola, muito mais do Bragantino, 59% a 41%. Chutes, 36 contra 7. Alvo, 13-0. Grande chance, 7-4. Ações na área rival, 45-17. Escanteios, 17 para o time do Lucas Evangelista, do Juninho Capixaba, do Mosqueira, que jogaram demais. Apenas 2 escanteios do Flamengo. Mas vamos focar agora na análise do jogo, porque o Flamengo não entrou no Nabi Abichedi. Essa é a verdade. Foi massacrado pelo Bragantino nos 90 minutos. Como eu disse, 36 finalizações do Bragantino. Você falou em finalizações. Escanteios foram 16-1, acho. Escanteios. 17 ou 16-1. É muita coisa, gente. Arrascaeta não foi bem. Pedro, mal. Thiago Maia, então, entregou 2 gols pro Bragantino. Dos 4 gols do Bragantino, 2 foram em cima do Thiago Maia. O Wesley errou vergonhosamente num dos gols lá marcado pelo Mosqueira. Difícil achar algo positivo do Flamengo hoje. O time se arrastando em campo sem vontade. Voltou em marcha lenta depois da data FIFA. Né? Pedro, o São Paulo ele tem uma característica, e aqui Fritz é um cara que acha o São Paulo um bom treinador. Bom, realmente legal, até bem acima da média. Acho que ele que gerou essa febre de treinadores estrangeiros no Brasil, quando ele fez um belíssimo trabalho no Santos, depois no Atlético Mineiro. Os caras, né? Mas ele tem essa característica. Quando ele perde bem. Ele perde com gosto, né? Não é a primeira goleada que ele toma. E de repente ele dá uma goleada. E hoje é num local onde eles já não se dão bem normalmente, né? Em Bragança, o Flamengo não costuma se dar bem. Até nesse retrospecto do Sampaoli, acho que foi pro Ituano. Sim. Que ele levou uma goleada de 5, ele tomou uma do Ituano e uma do Botafogo de Ribeirão. É verdade. Foram 2 grandes no 4-0 do Palmeiras no Pacaembu. Sim, no Pacaembu. É um dia que ele inventou de trocar os laterais, deixou o Vitor Ferraz e o Jorge no banco e improvisou lateral e tal, foi um Mas desastre. Também pegou aquele Flamengo do Jorge Jesus e atropelou. Foi. E atropelou, né? Você vê, né? Os altos e baixos de Jorge Sampaoli. Ele merece ser questionado, depois do jogo de hoje. O Flamengo teve a data FIFA para trabalhar, para aperfeiçoar o elenco, descansar a rapaziada e voltar assim, Piperno. Ele fez um diagnóstico que, para mim, foi o mais correto do Flamengo até hoje, menos, claro, nesse jogo, no jogo dessa noite. Ele chegou lá e ele mexeu o time de tal forma, e recebeu críticas por isso aí no começo do trabalho, fazendo do Flamengo um time mais conservador, o que vai na contramão de quase tudo que o São Paulo fez até hoje. Ele chegou a jogar com 3 zagueiros e depois inventou aquele trio
Pulgar, Thiago Maia e Gerson. E no começo eu confesso que eu também olhei assim meio desconfiado. Falei, isso aqui não vai dar certo. Mas ele identificou que o Flamengo tinha realmente um problema de superexposição no meio-campo. O meio-campo do Flamengo não ocupava mais devidamente esse espaço. Essa história de jogar com esse quarteto, o Gerson e mais um volante, acabou. E ele colocou o dedo nessa ferida quando ele em momento algum ele falou, olha, eu estou fazendo isso porque meu time não consegue marcar mais. Só que ele deixou subentendido isso. E hoje, por algum motivo, ele escala o Flamengo no velho estilo. O Gerson, um volante, os 2 meias e 2 caras na frente. E para piorar, ele inventa ainda o Léo Pereira de lateral esquerdo. Como ele levou o Felipe Luiz, eu achei que poderia ter jogado o Felipe Luiz. Ou começa com o Felipe Luiz, aliás, o Felipe Luiz, os três zagueiros, e para essa situação emergencial, na qual ele não poderia jogar com os caras que estavam em seleções, talvez fosse um Flamengo mais seguro e conservador. 36 finalizações do Bragantino e o Flamengo, durante os 90 minutos, não acertou o gol, não acertou o alvo. Então, assim, são números que comprovam essa atuação vergonhosa do Flamengo hoje, Bruno Prado. Sim, foi um atropelamento. Tô vendo aqui que na Argentina teve também Godoy Cruz 4, Boca 0 também hoje. Que coisa! O Boca também levou 4-0. No mesmo tempo que o Flamengo jogava, ele levava 4 também, né? Mas sobre o jogo foi realmente um atropelamento. Os números mostram, nem sempre os números mostram tudo que foi o jogo, né? Eles dão uma ideia, mas nesse jogo esses números mostram bem o que foi. Foi um atropelamento assim, mais de intensidade da parte física, e claro que isso inclui também a parte tática, mas o que dava a impressão era na parte de intensidade, assim, parecia assim um atropelamento mesmo. O jogador do Flamengo com a bola, ele é pressionado, o cara do Bragantino rouba, já acelera, tudo muito rápido. Eram ritmos diferentes, né? O Bragantino num ritmo muito forte e o Flamengo num ritmo muito lento. Ficou essa percepção assistindo, que havia uma diferença muito grande na velocidade de um time do outro para o outro, na intensidade, na marcação, no roubar a bola e já rapidamente iniciar uma jogada de ataque, no caso do time do Bragantino. O Flamengo não. Então, realmente, não tem o que contestar. Foi jogo para goleada mesmo. Foi um jogo para... O placar mostrou mesmo o que aconteceu. Foi um jogo para 4-0 e podendo até ter saído mais 1 ou 2 gols do Bragantino. O Flamengo não jogou, do início ao fim. Mesmo em jogos, até no 7-1, não foi um domínio do primeiro ao último minuto. Sim. A Alemanha fez 4 gols em 6 minutos. Não foi... O Brasil, antes de tomar o primeiro gol, até teve as suas chances. Claro, o segundo tempo já estava decidido, o Brasil até atacou tudo, mas nem no 7-1 foi do primeiro ao último. Hoje foi. Do primeiro ao último minuto. É muito raro acontecer. Mesmo em goleadas, quem toma goleada tem alguns momentos no jogo, sei lá, uns 10, 15 minutos que seja, ali para... nesses 10, 15 minutos o time conseguiu jogar um pouquinho. Hoje não, hoje foi do início ao fim. Jogar mal acontece, é do jogo, existem oscilações no meio do futebol e o Flamengo, assim, a gente pode puxar aqui a lista, mas teve várias apresentações aquém daquilo que se esperava. Mas hoje ultrapassa o aceitável. 4-0, time sem disposição em campo, as falhas do Thiago Maia, o Wesley, que citou o Fábio Pipero, também não entendi o que aconteceu com o Wesley naquele lance de um dos gols do Bragantino. Hoje ultrapassou completamente a barreira do aceitável, Flávio Prado. Verdade. Então, é aquela história que eu falo das oscilações. Elas são raras, mas elas acontecem de tempos em tempos nos trabalhos do Sampaoli. É assim, é um tema fechado, né? Nós estamos falando deste jogo especificamente, mas eu entendo que o trabalho do Sampaoli é um trabalho que tem toda a tendência a evoluir. Ele estava sem perder 10 jogos, hoje foi tudo por água abaixo, foi um desastre, mas acho que não tem que ser considerado como acabou, está tudo destruído, nada funcionou. Foi um dia muito ruim, foi um dia que a coisa não rolou, que a coisa não fluiu, e dia previsível no processo Sampaoli. Quando ele perde bem perdido mesmo. Hoje foi esse dia, mas acho assim que o Flamengo precisa manter tranquilidade e seguir a vida, segue em frente. Está perto dos primeiros ali, tá bem colocado, está tudo certinho. Dá para dar uma arrancada ainda rumo ao título, sei lá, né? Uma colocação legal. E Botafogo é que, né? Maravilha, hein, cara? Abriu 5 pontos.
O Botafogo, 5 pontinhos, 5 na frente de todo mundo. 11 jogos ganhou 9. É o grande português do futebol brasileiro hoje, o grande técnico português do futebol brasileiro hoje chama-se Luiz Castro. Esse está fazendo muito acho que não está cabendo mais aquela história de cavalo paraguaio pro Botafogo. Eu também acho que não. Esse cavalo paraguaio tá dando muito, hein? Tá cada vez aumentando mais, tá cada vez... Eu acho que ainda falta muita coisa, estamos na 11ª rodada, é muito tempo e tal. Mas até agora o melhor técnico do Campeonato Brasileiro chama-se Luiz Castro, fazendo menos com mais. Isso é indiscutível. Ô Fausto, o torcedor do Flamengo que nos acompanha fica com aquela coisa, né? Até quando? Porque, é claro, o Flamengo conquistou a Libertadores na última temporada, a Copa do Brasil, mas desde o início do ano, e a gente já está em julho, o Flamengo, ele não disputa a final do Mundial de Clubes, tinha essa expectativa, não aconteceu. O Flamengo perde o Campeonato Carioca para o Fluminense. O Flamengo agora toma essa cacetada do Bragantino no Campeonato Brasileiro, 4-0, ninguém esperava. Flamengo que também perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Enfim, é uma coleção de vexames na temporada 2023 do Flamengo. Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar que o Dorival Júnior não foi demitido, não teve o seu contrato renovado. Porque, pelo menos o que a gente sabia, o Flamengo não estava rendendo o que os dirigentes esperavam, né? Mesmo tendo conquistado títulos, não estava apresentando um bom futebol. E a coisa só piorou. A gente viu o Flamengo de mal a pior no início da temporada. Eu não vejo o Flamengo. É óbvio que pelo Flamengo contar com jogadores, individualmente falando, jogadores diferenciados, é óbvio que o Flamengo vai brigar por título, né? Por um outro título o Flamengo vai brigar. Só que é uma temporada muito abaixo do que o Flamengo pode entregar para o seu torcedor. É uma temporada que, pelo menos até o momento, que decepciona o seu torcedor. Não adianta o torcedor falar que tá tranquilo nessa temporada. Não tá. O Flamengo vai passar por um processo de renovação, precisa passar por esse processo de renovação, né? E não tá apresentando um grande futebol desde o início. Esses 10 jogos que a gente tá falando aqui de invencibilidade, o Bruno tem razão. Olha, se a gente colocar 2, 3 grandes jogos do Flamengo ali, é muito. Foram bons jogos. O Flamengo não fez nada demais. O Flamengo não surpreendeu. E o Flamengo tem condições para surpreender, tem condições para jogar muito mais bola, tem condições para apresentar um melhor futebol, tem condições para ter uma sequência de jogos melhores, né? E não está conseguindo. Então, realmente, eu voltei no tempo porque o que eu sei da saída do Dorival foi pelo motivo do time não encantar. O time conquistou títulos, mas não encantou. O que a gente tá vendo diferente? O Flamengo tá ganhando, mas não tá encantando. E hoje tomou uma cacetada. Eu acho que vai continuar brigando por título, mas porque numa reta decisiva de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil, enfim, é um Flamengo forte, é um Flamengo que individualmente falando tem belíssimos jogadores, mas que a coisa tá feia pro Mengão, tá. E o torcedor do Flamengo não aguenta mais, Flávio. Como eu disse aqui, trazendo todo o retrospecto desse ano de 2023, é claro, ainda é o atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, mas desde o início do ano o torcedor criou muita expectativa com o Mundial de Clubes, com o início da temporada. O Flamengo tinha 4 taças, né, para disputar no começo do ano. Chegou o Vitor Pereira, toda aquela empolgação. O trabalho do Vitor Pereira acabou. O Flamengo não chegou, por exemplo, na final do Mundial de Clubes, perdeu Supercopa para o Palmeiras, perdeu Carioca para o Fluminense e ficou aquela coisa. O torcedor do Flamengo não aguenta mais tanto vexame nessa temporada, né? Quase em julho e o Flamengo ainda não encheu o torcedor, né, de expectativa ou de esperança aí, Flávio. Muito erro administrativo. O Flamengo, ao mesmo tempo que ele tem uma administração, economicamente falando, até onde a gente sabe, correta, no futebol a coisa não pega. Ele comete erro atrás de erro. Essas demissões constantes, o Pilhado, o Mauro César, o Viga, todos eles falam, né? O Flamengo demite um técnico a cada 6 meses, não há trabalho que tenha continuidade. E aí fica impossível, aí não tem como você fazer. Não dá. O trabalho do São Paulo está só começando. Seria, eu acho, uma bobagem questionar o trabalho que vinha bem, apesar dessa derrota de hoje. Claro que foi uma parada pesada,
Mas tem que levar, tem que ir em frente. O Jorge Jesus também tomou algumas pauladas antes do time engrenar. Tem tudo para engrenar. Vai ser o suficiente para ser campeão? Não sei. Campeão brasileiro, estou falando, né? Mas tem que seguir, tem que tentar fazer, não cometer o mesmo erro que vinha cometendo, né? Quebrar trabalhos, reiniciar, começar do zero. Cada vez que você troca de treinador, você troca toda a estrutura, você começa do zero. Começar do zero é uma grande bobagem. É o seguinte, galera, o Luiz Araújo, novo atacante do Flamengo, que tem chegada prevista, ou melhor, tinha chegada prevista ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira. Não sei, confesso para vocês que eu não sei se terá alteração por conta desse problema que ele teve ontem. E foi um livramento, como o próprio jogador postou nas redes sociais. O que aconteceu? A aeronave em que o jogador estava a caminho do Brasil apresentou falhas mecânicas e teve que retornar para Atlanta. Pois é, galera, ele estava a caminho ontem aqui do Brasil, porque ele não veio diretamente para o Rio de Janeiro, depois ele chegaria aqui ao Rio de Janeiro, mas a aeronave que ele estava teve um problema sério, teve que retornar, e o jogador postou nas redes sociais dizendo que teve um livramento. Foi algo bem sério, assim, e graças a Deus ficou tudo bem, não só com o Luiz Araújo, mas com todo mundo que estava na aeronave. Ainda bem, que bom. Boa sorte ao Luiz Araújo no próximo voo dele ao Brasil, e espero que na segunda-feira ele se apresente ao Rio de Janeiro para começar os trabalhos no Flamengo. Lembrando, não custa nada lembrar isso, ele só pode entrar em campo a partir do dia 3 de julho, que é quando abre a janela de transferência aqui no Brasil. Antes disso, não tem como o jogador estrear com a camisa do Flamengo. Beleza? Alan, volante. Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro, falou sobre o Alan após a partida contra o Fluminense na última quarta-feira, e ele disse o seguinte, abre aspas, a questão do Alan não está definida, não significa que ele fica ou que sai. O clube realmente tem suas necessidades, os torcedores têm suas preferências. O Alan é um jogador extremamente vencedor, mas muitas das vezes, para manter um elenco como o nosso, você tem que sacrificar determinado atleta, disse o Rodrigo Caetano. Com outras palavras, o Rodrigo Caetano já assume, como diretor do Atlético Mineiro, já assume que a qualquer momento o Alan pode ser vendido ao Flamengo. Por que a qualquer momento? Porque as reuniões acontecem, as conversas estão em andamento, a negociação continua. O Filipão disse que não, em nenhum momento eu pedi para ficar, não quero que ele saia. O Filipão foi malandro. O Cudê saiu daqui atirando para todos os lados lá no Atlético Mineiro, reclamando de elenco. O Filipão foi contratado agora, vai chegar e vai reclamar da diretoria do Atlético Mineiro? É óbvio que não, né? Na frente das câmeras ele vai falar que para ele não tem jeito. O jogador, se quiser sair, que saia. Ele vai falar isso na frente das câmeras. Mas nos bastidores você acha o quê? Que na reunião lá com o Atlético Mineiro, ele chega e fala assim, o Alan para mim tanto faz ter o Alan no elenco. Gente, o Alan hoje, na minha opinião, é top 3 de volante do futebol brasileiro. Joga muita bola. Vocês acham mesmo que o Filipão não ia querer ter o Alan no Atlético Mineiro? É óbvio que queria ter, óbvio. Só que o Filipão chegou ao Atlético Mineiro sabendo disso, que as dificuldades financeiras do time mineiro podem atrapalhar em determinado momento para ter ou manter um bom elenco. E o Atlético Mineiro já tem um baita elenco. Estava vendo o time jogar ontem contra o Fluminense. Gente, é um baita elenco. Um baita elenco. Eu não sei como conseguem ter um grande elenco mesmo cheio de dívidas. Eu sei como. Tem empresários fortes que ajudam ali na parte financeira do clube. Mas hoje, galera, de verdade, eu acredito muito na concretização da contratação do Alan. Sempre fui otimista em relação a essa contratação. Para mim era só questão de tempo e para mim continua sendo questão de tempo. Por quê? Vamos lá. O Flamengo já fez uma baita proposta financeira, tá? Que pode chegar a 9 milhões de euros aí. Já expliquei várias vezes sobre essa proposta do Flamengo. 9 milhões de euros num volante de 26 anos que não atua desde março. Quem vai oferecer isso ao Atlético Mineiro? Só o Flamengo. O jogador já disse sim ao Flamengo. O jogador já disse para a diretoria do Atlético Mineiro que quer ir para o Flamengo. Os empresários do jogador estão fazendo um esforço absurdo. Para quem não sabe, os empresários são do escritório do Juliano Bertolucci. Gente, é tudo conspirando a favor do Flamengo. Se o Atlético Mineiro não fizer essa venda, é por pura vaidade.
é por pura vaidade. Claro, tem os empresários por trás que eles têm muito dinheiro, eles sabem da dificuldade financeira do clube, mas eles podem simplesmente bater o pé e falar assim, a gente não vai fazer, e aí bota mais dinheiro do bolso deles no clube. Só que assim, seria por pura vaidade só por ser o Flamengo, só por causa disso. Se fosse qualquer outro clube, isso não é o Vene falando não, isso são pessoas que agenciam a carreira do atleta. Se fosse qualquer outro clube, o Atlético Mineiro já teria feito essa venda. Exemplo, se fosse, sei lá, Fiorentina da Itália, o Atlético Mineiro já tinha vendido. Então é questão de tempo, na minha opinião, para essa concretização, fechar essa contratação aí nessa janela de transferência. O Flamengo, enfim, conseguiu um volante, algo que está procurando desde o começo da temporada, pós-venda do João Gomes. Beleza, galera? Então, esse daí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Então, o Mengão está movimentando o mercado da bola. Infelizmente, o Flamengo perdeu nessa quinta-feira por 4-0. Foi uma derrota aí vergonhosa, mas vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. O Flamengo estava a 10 partidas invicto, né? A 10 partidas, vinha de 4 vitórias consecutivas e tomou esse baque aí com o Bragantino. Mas vamos levantar a cabeça, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, torcer para os novos reforços chegarem bem, fazerem bom trabalho no Flamengo e vamos continuar nessa caminhada rumo aos títulos, né? Estamos em 3 competições importantes e o Flamengo tem tudo para poder chegar muito bem aí nessas competições. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.